Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu me chamo Charles Henrique e você está no canal Como as Coisas São Matemática. Bom, primeiro eu queria começar dizendo que se você ainda não é inscrito e tem acompanhado os vídeos, tem gostado desse conteúdo, por favor, dê essa força porque ajuda pra caramba, tá bom? Gente, na nossa última conversa a gente falou sobre equação. E, bom, a respeito de equação propriamente dito, teve um conceito que foi muito importante. Um conceito que, se a gente negligenciar, não conseguiremos avançar muito em matemática, que é o conceito de igualdade. E justamente através desse conceito de igualdade, fora possível estabelecer alguns métodos para resolver a equação. E basicamente resumem-se a descobrir, não descobrir propriamente dito, mas proporcionar mudanças na equação a fim de evidenciar elementos neutros. Bom, ok, mas o que eram de fato elementos neutros? Ora, elementos neutros estão associados a uma determinada operação, ou uma operação de soma, ou uma operação de multiplicação. Repare, porém, que as equações que a gente viu na semana passada eram equações bem diretas, que lidavam com esses elementos de forma objetiva, como por exemplo essa daqui. N mais 2 igual a 5. Repare que para resolver esse problema, bastava fazer aparecer um elemento neutro, nesse caso aqui, por exemplo, deduzindo 2 na equação. Veja, se a gente deduzir 2, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e veja, tão importante quanto, por que dos dois lados? Bom, observe que é uma igualdade, portanto, se eu faço uma alteração em um dos lados da minha equação, eu devo fazê-la do outro. Portanto, observe que mais 2 menos 2 resulta em 0. 5 menos 2 igual a 3. Portanto, note que essa equação está resolvida, visto que aqui aparece o elemento neutro da soma. Ora, mas todo esse papo de elemento neutro parece ser um preciosismo gigantesco. A propósito, do ponto de vista mecânico que a gente corriqueiramente traz desde o ensino básico, bastava olhar para esse 2 e falar, olha, basta jogar esse 2 para o outro lado com o sinal trocado e por aí vai. Não. Como eu disse na conversa anterior, a gente está preocupado nesse primeiro momento com fundamento. É evidente que existe um propósito para isso. Observe que lá na frente, quando a gente tiver uma equação de polinômios e tiver de comparar basicamente os coeficientes dele, é justamente nesse conceito de igualdade que esse tipo de conversa de fato faz sentido. Tá bom? Bom, mas essa é uma equação bem direta. Da mesma forma, por exemplo, como se eu tivesse essa equação aqui, 2n igual a 4, por exemplo. Observe que nesse sentido, eu tenho basicamente a incógnita sendo multiplicada, né, fazendo um produto com um número. Portanto, o elemento neutro que eu vou buscar evidenciar aqui não mais é o da soma, que era o zero. Agora, porém, será o do produto. Veja, portanto, que se eu dividir os dois lados da minha equação por 2, eu escreveria 2 dividido para 2 igual a n, é a mesmíssima coisa que 4 dividido para 2. E, portanto, 2 dividido para 2 dá 1. Ou seja, 1 vezes n é igual a 4 dividido para 2, que é 2. Novamente, temos aqui um elemento neutro. E isso condiz basicamente com n. E, portanto, a solução desse problema seria, ora, n igual a 2. Bom, ok. Tudo isso a gente viu na conversa passada. Mas o que eu gostaria de começar o nosso vídeo de hoje, basicamente falando, é a respeito, ora, e se eu tiver uma combinação dessas duas expressões? Como que eu resolvo? O que eu tenho que fazer para seguir com esse problema? Observem que o exercício que eu trouxe para discutirmos hoje, ele é uma combinação. Tá? Veja, temos a minha incógnita n e um número que a multiplica. Bem como também temos aqui uma diferença pelo 4, ou uma soma com um número negativo inteiro, menos 4. Tá? Portanto, observe, até o momento a gente tem falado basicamente de evidenciar os elementos neutros para conseguir resolver uma equação. Como fazemos, no entanto, quando temos uma mescla dessas duas operações, digamos? E a resposta que eu dou para vocês é, ora,
Vamos evidenciar os elementos neutros da mesma forma que fizemos até aqui. Tudo bem, mas como a gente tem o produto e a soma, digamos assim, como que a gente faz para resolver? O que a gente faz primeiro? E bem, com o intento de responder essa pergunta e visando apenas o resolver uma equação, a ordenação é um tanto quanto irrelevante. Vide, resolveremos esse problema de duas formas. A primeira é tentando evidenciar primeiro a multiplicação e depois a soma. Bom, ok. Olhando para a minha incógnita, eu tenho o número racional 1/2 que multiplica n. Portanto, a ideia é fazer com que eu evidencie o número 1 multiplicando o n, visto que 1 é o elemento neutro da multiplicação do produto. Portanto, observe que eu teria que ter um 2 aqui em cima para dividir com esse 2, de modo que 2 dividido para 2 dá 1. Um tanto quanto parecido com o que foi aqui. A diferença é que aqui eu dividi os dois lados por 2. Agora, eu preciso multiplicar ambos os lados por 2. Portanto, observe que, a partir do momento que eu vou multiplicar os dois lados por 2, eu preciso reescrever essa equação da seguinte forma. 2 que multiplica, e aí eu tenho 1 que divide 2 multiplicado por n, menos 4, e isso é igual a 8. Observe, portanto, que não é necessariamente apenas 8. Como a gente tem de manter o sinal da equação vigorando, se eu multiplico o lado esquerdo por 2, isso significa que eu também devo multiplicar o lado direito por 2. Portanto, eu tenho 2 que multiplica 8, tá bom? E aqui, algo de interessante se faz presente, que isso eu noto com razoável frequência, tá, gente? De alunos cometendo equívocos quando vocês se deparam com esse tipo de coisa. Observe que esse 2 ele não está apenas multiplicando o meio n, né? Ele está, na verdade, multiplicando todo o lado esquerdo da sua equação. E, portanto, esse 2 está multiplicando tanto a primeira parcela quanto a segunda. É o que chamamos de distributivo, propriamente dito, né? Portanto, observe que 2 vezes 1 sobre 2, o que a gente vai obter é isso daqui. 2 que divide 2. Vezes o n. E se eu tinha menos 4 vezes 2, menos 8. E do outro lado, um tanto quanto mais simples, 2 vezes 8, 16. Observe no momento que 2 que divide 2 é 1. Portanto, o primeiro elemento neutro ficou evidenciado. 1n menos 8 igual a 16. Ok, show de bola. Mas e agora? Como que a gente faz para prosseguir? Vide, já destacamos o primeiro elemento neutro. Devemos agora fazer pelo segundo. Ou seja, se começamos pela multiplicação, vejamos agora, então, a questão da soma. Observe que para fazer aparecer um mais zero aqui, eu preciso tirar o que me atrapalha, digamos assim, que seria o menos 8. Se eu quero fazer o menos 8 se tornar um zero, eu preciso somar 8. Por quê? Menos 8 mais 8 resulta em zero. Ou 8 menos 8 resulta em zero. Tá bom? Portanto, eu vou reescrever essa equação com mais uma alteração. Não? Eu tinha n menos 8, vou somar 8, igual a 16. Observe, porém, que novamente, se foi somado 8 do lado esquerdo, para que faça sentido, eu preciso somar 8 do lado direito. E aí, necessariamente, menos 8 mais 8, isso resulta em zero. E, portanto, a minha equação, ela novamente pode ser reescrita da seguinte forma. n, 16 mais 8, 24. E, portanto, resolvemos o nosso problema. Bom, ok. Então, fazendo desse jeito aqui, com o sentido de começar pela multiplicação e depois a soma, a gente conseguiu obter uma solução. E essa solução é n necessariamente precisa ser 24 para isso dar certo. Bom, ok. Vejamos agora o que aconteceria se, ao invés da gente seguir pela multiplicação, começássemos pela operação de soma, ou seja, evidenciando o elemento neutro da soma no primeiro momento. Bom, vejamos. Eu vou reescrever essa equação aqui com o intuito de trabalhar em cima dela. Portanto,
temos 1 sobre 2 que multiplica n menos 4, isso é igual a 8. Então, repare no primeiro momento que se eu tenho o objetivo de fazer aparecer aqui um 1 sobre 2n mais 0 ou menos 0, necessariamente eu preciso sumir com esse menos 4. E, portanto, para fazer o menos 4 se tornar zero do lado esquerdo, eu preciso somar 4 a essa equação. E, portanto, o que eu poderia escrever é, ora, 1 sobre 2, que multiplica n, e aí depois menos 4, mais 4. Observe, porém, que da mesma forma que eu fiz do lado esquerdo, eu necessito fazer do lado direito. Ok, show de bola. Veja que, de pronto, menos 4 mais 4, a questão dos números simétricos, digamos assim, resulta em zero. E, portanto, a nossa equação ela pode ser reescrita da seguinte forma. 1 sobre 2 que multiplica n, necessariamente deve ser igual a 8 mais 4, que é 12. Bom, ok. E como que a gente resolve agora? Bom, já fizemos aparecer o da soma, portanto, basta resolver para multiplicação. O número que deveria estar multiplicando a incógnita para que a gente possa, enfim, resolver esse problema seria o 1. No entanto, é 1 sobre 2. Portanto, basta que eu multiplique toda a minha equação por 2, como eu comecei a fazer no caso passado. Ora, se assim eu o fizer, eu terei 2 que multiplica 1 sobre 2, n, e se eu o fiz do lado esquerdo, necessariamente também devo fazer do direito. 2 que multiplica 12. Observe, portanto, que 2 vezes meio, multiplico o numerador, 2 vezes 1, 2, 2 dividido para 2, 1. Isso aqui vai resultar em 1. Que basicamente é o que nós gostaríamos, visto que é o elemento neutro do produto. Portanto, o resultado final seria 1 vezes n igual a 2 vezes 12, que é 24. E, portanto, poderíamos escrever que n é igual a 24. Bom, ok. A pergunta que fica agora é, ok, a gente visitou ambos os métodos, digamos assim. Essencialmente fizemos a mesma coisa, tá bom? Mas qual dos dois jeitos, digamos assim, é mais interessante? Bom, basicamente, resume-se a uma questão pessoal, visto que há pessoas que gostam de resolver desse jeito e há pessoas que preferem resolver desse jeito. O meu conselho é, à medida que você opta por começar pelo produto, se você tem essas duas operações na sua equação, significa que você vai cair numa distributiva. E pelo que eu vejo com razoável experiência, é que isso daqui pode fazer com que, durante o método de solução, cometa algum equívoco. Tá? O outro jeito, onde a gente elucida primeiro a soma, repare que isso não acontece, visto que à medida que a gente resolveu para a soma, a incógnita não vai estar numa distributiva do lado esquerdo. Portanto, esse jeito aqui me parece mais interessante. Agora, ambos os resultados foram os mesmos, mas óbvio que deveriam ser. É uma equação e, portanto, a gente pode, digamos assim, perturbá-la à medida que esse sinal ele representa uma igualdade. Então, se eu conseguir manter as operações algébricas que fazem sentido em ambos os lados da equação, essencialmente eu não a alterei. E, portanto, independente do jeito que eu escolher para resolver primeiro, eu tenho de chegar na mesma solução. E justamente por isso, algo de muito importante se faz presente nesse finalzinho da nossa conversa, que é o seguinte: observe que encontramos um valor para n. Portanto, a solução dessa equação, eu posso dizer que é um conjunto dos valores que representam a solução dessa equação. Resolvemos e descobrimos que n deve ser 24 para isso fazer sentido. Portanto, existe um conjunto com um elemento, o 24, que satisfaz, que cumpre a condição dessa equação. Bom, ok. Mas por que eu escrevi um conjunto? Afinal, é um valor apenas. Veja, nesse caso aqui, por ser uma equação polinomial do primeiro grau, ela pode ter até uma solução. Agora,
Vamos ver ao longo do nosso caminhar que equações mais complexas podem admitir diferentes valores, digamos assim, que cumpram ela. E, portanto, podemos ter até mais de uma solução por equação. A equação do segundo grau, por exemplo, pode ter até duas soluções. Do terceiro grau, até três e por aí vai. Tá? Agora, uma equação necessariamente precisa, necessariamente tem solução? Toda equação tem solução? E bom, essa é uma pergunta que fica para a nossa próxima conversa, para a gente elucidar a respeito. Joia? Novamente, queridos, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês têm gostado desses vídeos, por favor, curta o vídeo, compartilhe com os amigos que provavelmente podem também se interessar e se inscrevam no canal. Ajuda pra caramba. Um abraço!